Bom dia! Bem-vindos ao Trends News, episódio 108, um episódio super especial, nosso último episódio de 2023. Eu sou Renato Grau, estou aqui com a nossa musa inspiradora, Marta Gabriel, e nós faremos o show de hoje, com um podcast que tem sempre a missão de trazer as últimas novidades. Marta, o que você traz para a gente hoje, nesse final de 2023? Bom dia, meu querido. Acho que é o ano mais acelerado, acho não, tenho certeza, né, da nossa história. Então, eu imagino que todos os nossos queridos co-hosts vão falar um pouco sobre que ano, né? Foi, assim, um ano intenso em todos os sentidos, em tecnologia, a gente pode considerar, eu acredito que vai ficar marcado na história como o ano da ascensão da IA, né? Da mesma forma que 2000 ficou como ascensão da web. Há muita tensão geopolítica, mas o que eu queria falar, assim como retrospectiva, a gente está num cenário bastante agitado, incerto, né? Então a gente tem falado bastante de futuros, etc. Mas o foco no presente. E falando de presente, eu gosto de todo final de ano analisar os resultados de busca. O Google solta um relatório com os termos mais buscados ao longo do ano, né? E eu sempre brinco que a busca ela é um termômetro social, né? Quando você analisa isso de forma geral, você começa a sentir inquietações, desejos de uma população, de uma cultura, de um país. E aí, analisando o Brasil, eu fico triste, porque eu olhei os resultados do Brasil e a gente teve um ano tão tecnológico, um ano tão intenso, com tantas coisas acontecendo no mundo. E aí, quando você vê nas perguntas o quê, nas perguntas por quê, para entender o que está acontecendo, tem muito pouca coisa de tecnologia, de educação, tem muito pouca coisa nesse sentido. Então, só para deixar alguns dos tópicos que estão na lista dos brasileiros, né? Então, por que a gente pensar, eu acho perfeito entender guerra, mas tirando o primeiro, que é porque entender a guerra em Israel e Gaza, que, aliás, eu acho importante que as pessoas entendam mesmo que uma guerra acontece antes de falar qualquer coisa sobre ela, né? Mas várias das coisas são coisas que não têm, não estão no zeitgeist, né? Não estão no nosso tem na nossa vibração, naquilo que realmente está mudando e transformando. Se a gente pegar o que é no número 9, tem o que é ChatGPT, pelo menos está entre os top 10, mas no restante também não tem outras coisas que talvez não interessem tanto, né? Se a gente pegar na parte de o que teve em alta no Brasil em 2023, a gente não vê nada de tecnologia também nesse sentido. Então, considerando que a gente tem um mundo que muitas das pesquisas que eu tenho repostado, né, de estudos grandes think tanks sobre tendências e desafios das empresas para fazer transformação digital, para conseguir se manter relevante no futuro, toda aquela coisa da ambidestria corporativa, a gente tem duas dimensões importantes, que é a parte de pessoas, né? Então, reskilling, upskilling, para acompanhar esse processo, e a gente tem a parte de tecnologia. Então, a gente vê que isso, para qualquer ser humano, é fundamental, e a gente não vê isso refletido nas questões de busca, né? Então, eu acho que a busca é um termômetro, eu aconselho que todo mundo veja, o Google acabou de divulgar o relatório, todo final de ano a gente vê, dá para ver Brasil, dá para ver Mundial, e esse é a minha reflexão desse ano, né? Que eu fico triste e espero que ano que vem a gente veja as buscas no Brasil muito mais termos ligados com o que vai trazer a gente para o futuro melhor para todos nós, né? Usando tecnologia, desenvolvimento humano, etc. Menos fofoca de mídia, mais foco em se desenvolver, em a gente realmente ir juntos para um futuro melhor. E então, para encerrar, e aí eu vou acompanhar aqui para a gente poder bater um papo e dar os pitacos, eu vim de branco hoje, né? Porque o que eu mais quero para o ano que vem, de verdade, todo ano a gente fala que ano que vem a gente deseja paz, amor, harmonia, papapá, papapá, paz. Que a gente consiga achar um caminho realmente de articulação para a paz. E ali eu imagino que vários de nós aqui hoje vão falar de IA, e a gente tem visto uma iniciativa de regulação bastante forte da IA no mundo, né, no Brasil, no mundo. E aí é importante lembrar como a paz é importante para isso, porque sem paz, a IA ela não tem fronteiras. E a gente precisa, para regular a IA, a gente precisa que todos os países, que internacionalmente, a gente tenha algum tipo de acordo, fluição. E não adianta, por exemplo, um país colocar regras super rígidas com relação ao uso de IA e outro país não, e essa IA flui com dados
né, ela não reconhece fronteiras, é uma dificuldade enorme de a gente fazer essa ligação. Então, que a gente encontre a paz por vários motivos, até para a gente ter sustentabilidade para o futuro. Então, é isso, Grau, querido, devolvo aqui a batuta para você e vamos lá nessa sinfonia. Acho que vai ser bem bonita hoje. Você está falando das pesquisas do Google e a gente está falando tanto de IA, né? Segundo pesquisa aí da Harvard, até 2030, serão mais de 7,2 trilhões de reais em IA, né, no mundo. É um número muito considerável. E você falando do Google, né, dos algoritmos, até que ponto você acha que a IA vai interferir nesse mundo dos algoritmos, buscas e tudo isso? Total. Ó, Grau, eu não quero deixar ninguém deprimido para o final do ano. Todo mundo que fala comigo fica deprimido, né? Aí todo mundo fala que o Harari é o arauto do apocalipse, que o Elon Musk também, mas a IA é um game changer, é uma mudança. A gente viu esse ano o quanto que ela muda todas as áreas, porque ela muda a forma de a gente fazer, e num nível muito forte na parte de trabalhos do conhecimento. Então, se a gente for, até posso fazer uma comparação aqui, que eu trouxe, uma reflexão que eu trouxe no meu novo livro, antes de fazer um jabá aqui, né? Que o livro está bombando, lancei agora no final do ano. Quando a gente fala da Revolução Industrial, as revoluções industriais anteriores, as mais mecânicas, né, ou mesmo a informacional, a computação, mas não no nível que a gente está agora, cognitiva, ela ajudava a gente como apoio para o cérebro, a gente foi tendo uma mudança muito significativa no sistema de produção mecânico. Então, se você pegar no início do século passado, as pessoas faziam, os artesãos faziam roupa, os artesãos faziam sapatos, os artesãos faziam qualquer coisa que a gente precisasse, né? E o valor estava no produto final, que era o que um artesão colocou naquilo. O que aconteceu? Quando veio a Revolução Industrial, a gente acaba tendo, e a automação especialmente, né, no século passado, a gente acaba tendo produtos finais mais baratos, todos iguais, em grande escala, mas o valor passa para o início da cadeia, em quem está criando patente, quem está criando os processos produtivos, quem está criando tecnologia para que esses processos se tornem melhores, mais eficientes, agreguem mais valor e, portanto, dão mais resultados. O que a gente viu agora com a IA, ela está fazendo exatamente a mesma coisa, né, com os sistemas produtivos cognitivos. Então, se você olhar até o ano passado, o resultado do meu trabalho estava no meu livro, de um artista, um trabalho é a arte, de um jornalista, o texto final. Então, você estava misturado com o seu produto final. E aí, a hora que entra uma ferramenta cognitiva que automatiza trabalho intelectual, a gente passa a ter um processo muito parecido, na minha opinião, do que a gente teve no século passado com os sistemas de automação mecânica, agora com automação cognitiva. Então, isso é gigante. A gente desloca o valor da produção cognitiva, da ponta, de novo, né, para o início da cadeia. Criatividade, intenção, o prompt, ou seja, formas de produção. E a IA, ela está totalmente imbuída nisso, tanto que a gente viu esse ano a quantidade de evoluções que ela teve em um ano só e quanto que isso impactou em várias áreas. A gente termina o ano com os meus GPTs, com o Gemini, com um monte de novas vertentes acontecendo, que tem um potencial gigante de transformar tudo aquilo que a gente faz. Então, a gente deve ter 2024 ainda mais intenso do que a gente teve em 2023.